A expressão escada de Jacó é amplamente reconhecida e foi utilizada como título em um filme, um livro e até mesmo como o nome de um dispositivo. Mas de onde originou-se essa frase? No livro de Gênesis, capítulo 28, verso 12, encontramos a referência à escada de Jacó. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Jacó, que mais tarde se tornaria o patriarca da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. No capítulo 25 de Gênesis, descobrimos que Jacó enganou Esaú para que ele renunciasse à sua primogenitura, que garantia a ele os direitos de filho mais velho de Isaque. Tudo o que foi necessário para convencer Esaú a abrir mão de sua herança foi uma oferta de ensopado. Mais tarde, no capítulo 27, Jacó novamente enganou seu pai idoso e quase cego, fingindo ser Esaú, para receber a bênção paterna. Essas duas decepções resultaram em Jacó herdando tanto as bênçãos físicas quanto as espirituais da família. O roubo da bênção e da primogenitura causou tensão entre Jacó e seu irmão mais velho. No versículo 41 do mesmo capítulo, a palavra de Deus relata que Esaú odiou Jacó por causa da bênção que seu pai havia dado e planejou matar seu irmão. Diante disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para se refugiar com seu tio Labão. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida longe de seu irmão. No capítulo 28, encontramos um momento significativo na vida de Jacó. Ele decidiu acampar sob as estrelas como um fugitivo, tendo apenas uma pedra como travesseiro. Neste momento, é provável que o coração de Jacó estivesse cheio de arrependimento por seu passado, solidão no presente e incerteza em relação ao futuro. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Jacó chegou a um lugar e decidiu passar a noite ali, pois o sol já havia se posto. Ele pegou uma das pedras do local, a colocou sob a cabeça e deitou-se para dormir. E então, algo extraordinário aconteceu em seu sonho. Jacó viu uma escada que se estendia da terra até os céus, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. O Senhor estava no topo da escada e disse a Jacó: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu darei a você e à sua descendência. Sua descendência será tão numerosa como o pó da terra, e se espalhará para o oeste, leste, norte e sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e de sua descendência. Estarei com você, protegendo-o em todos os lugares por onde você for, e o trarei de volta a esta terra. Não o abandonarei até que tenha cumprido tudo o que lhe prometi. Ao acordar, Jacó ficou impressionado e disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele sentiu medo e declarou: Este lugar é sagrado, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó ficou tão tocado por essa experiência divina que logo cedo levantou-se, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, a ergueu como uma coluna e derramou óleo sobre ela. Ele a renomeou como Betel, embora a cidade tivesse sido anteriormente chamada Luz. Nesse momento, Jacó fez um voto a Deus, prometendo que se Deus estivesse com ele e o protegesse em sua jornada, fornecendo-lhe comida e roupas, e se ele retornasse em segurança à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus. E ele dedicaria essa pedra erguida como coluna como a casa de Deus, dando a Deus o dízimo de tudo o que recebesse. Esse foi o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, algo comparável ao encontro que Abraão teve em Gênesis 15. É interessante observar que Jacó estava quase na mesma idade que Abraão quando Deus o instruiu a deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra. A visão da escada que Jacó teve pode ser mais precisamente descrita como uma rampa ou uma estrutura semelhante a uma escada de fortificação construída contra uma cidade murada.
Nesse momento, Jacó não apenas teve uma visão de Deus, mas também recebeu uma mensagem divina que confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque de que seus descendentes seriam numerosos como o pó da terra e que todas as nações seriam abençoadas por meio deles. Foi a primeira vez que Jacó ouviu diretamente essa promessa de Deus. Embora não tenha sido uma informação nova, tornou-se profundamente real para Jacó, quando ele percebeu que estava testemunhando a renovação da promessa de Deus em sua vida. Quando Jacó acordou de seu sonho, ele teve uma compreensão clara do que havia acontecido. Ele reconheceu com certeza que o Senhor estava presente naquele lugar e expressou: "Eu não tinha consciência disso." Essa revelação impactante tornou-se uma experiência transformadora para Jacó. Agora, ele estava plenamente consciente da presença e do propósito divinos em sua vida. O lugar físico permanecia inalterado, um deserto com apenas uma pedra como travesseiro, mas Deus havia manifestado sua presença naquele local. Ele apareceu a Jacó em seu momento de fraqueza e exaustão, porque Jacó precisava chegar ao limite de suas próprias forças antes de depender completamente de Deus. Foi nesse momento que Jacó teve um novo encontro com Deus, no qual ele não temia mais Esaú. Agora, ele temia o verdadeiro Deus, e esse temor maior expulsou o temor menor. O poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó havia adormecido em um lugar comum, mas ao acordar e ter uma visão de Deus, o que antes era um lugar sombrio se transformou em um espaço sagrado. Nada mudou em relação à situação física de Jacó. A única coisa que mudou foi a sua nova visão de Deus, e isso transformou tudo. A cidade anteriormente chamada Luz foi renomeada como Betel, que significa Casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera que havia sido usada como travesseiro, transformando-a na pedra fundamental de um altar dedicado a Deus. Ele santificou aquele lugar escuro, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural que agia na dura natureza ao seu redor. Embora Jacó tenha usurpado a herança familiar ao enganar seu pai e irmão, Deus desejava que ele entendesse que o controle estava nas mãos de Deus, não de Jacó. O plano divino se desenrolaria de acordo com a vontade de Deus, não conforme os esquemas de Jacó. No entanto, levaria tempo para que ele compreendesse plenamente essa verdade. Esse evento marcante do sonho de Jacó tem um significado profundo. Ele representa um encontro com o Senhor que transformou a vida de Jacó. É semelhante ao encontro de Natanael com Jesus, quando este expressou dúvidas sobre o Messias vindo de Nazaré. Em vez de entrar em uma discussão, Felipe optou por levar as pessoas diretamente a Jesus, mostrando que a verdadeira transformação ocorre quando nos aproximamos do Senhor. Nesse momento, Jesus avistou Natanael se aproximando e fez um comentário surpreendente a seu respeito. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. João 1,47. Este versículo revela que Jesus tinha um conhecimento profundo, mesmo sem ter conhecido Natanael antes. Ele sabia exatamente quem Natanael era. Natanael ficou surpreso ao perceber que um completo estranho estava falando com ele, como se o conhecesse profundamente. Jesus ouviu Natanael mesmo quando ele estava oculto, como fica evidente na continuação do relato. Natanael respondeu dizendo: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus então respondeu, enfatizando que o havia visto debaixo de uma figueira, mas que ele veria coisas ainda maiores. Ele disse: "Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Quando Jesus começava uma declaração com as palavras "Digo-lhes a verdade", era um sinal de que estava prestes a compartilhar algo de extrema importância. Nesse momento, Jesus deu a Natanael uma visão do futuro, quando ele retornará para governar sobre a terra. Nessa ocasião, o mundo inteiro reconhecerá que o Filho de Deus, que viveu como um carpinteiro em Nazaré,
É verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. Natanael provavelmente estava refletindo sobre a história da escada de Jacó, na qual os anjos subiam e desciam. Essa escada é uma imagem de Jesus Cristo, sendo a única ligação entre o céu e a terra. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus declarou a Natanael que as manifestações que ele havia presenciado até então eram apenas pequenas amostras do seu poder. No futuro reinado de Cristo, Natanael testemunharia a revelação completa de Jesus como o Filho ungido de Deus. A escada na visão de Jacó ilustra a relação íntima entre Deus e a humanidade, revelando que Deus deseja um relacionamento próximo com seus filhos. É Deus quem inicia essa conexão, o diálogo e a amizade. Assim como a escada de Jacó simboliza a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é a ponte espiritual, o mediador e a escada que preenche o vazio causado pelo pecado entre Deus e os seres humanos. Ele é o mediador do novo pacto, que por meio de sua morte remove as transgressões do antigo pacto, permitindo que aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Em Jesus encontramos a restauração da comunhão com Deus e a esperança da vida eterna. Ele inaugurou um novo pacto espiritual disponível para todos, trocando nossos pecados por sua justiça, possibilitando que conheçamos a Deus e desfrutemos do relacionamento íntimo que ele sempre desejou. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, como afirmou o soldado romano na cruz. O livro de Romanos, no capítulo 5, nos diz que, por meio da fé, fomos justificados e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que também obtivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual permanecemos firmes, glorificando-nos na esperança da glória de Deus, conforme a palavra de Deus nos ensina. Jesus foi como a escada de Jacó, vindo à terra como descendente de Jacó, por meio do plano e da provisão divina, para nos redimir e nos possibilitar viver eternamente no céu. Ele é o caminho que nos conduz à reconciliação com Deus e à esperança da glória futura. O sonho de Jacó enfatiza a graça iniciadora de Deus, não por causa da justiça de Jacó, mas devido ao chamado divino e à fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas do pacto com Abraão. Ao examinarmos os personagens em Gênesis, podemos identificar paralelos com Jesus. Vamos voltar no tempo até o momento em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi guiado a uma montanha específica chamada Moriá. Anos mais tarde, essa mesma montanha seria conhecida como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. No contexto da punição de Adão e Eva, Deus fez a promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a derrota definitiva de Satanás. A vitória final virá por meio de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo informações cruciais e direcionando-as em suas ações. Hoje, Deus nos fala por meio de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém diversas histórias e princípios claros pelos quais Ele deseja que vivamos. Além disso, Deus também se comunica conosco por meio do Espírito Santo quando oramos, ouvimos a palavra, cantamos louvores. A chave está em colocar em prática a palavra de Deus, em vez de apenas ouvi-la ou lê-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando o decepcionamos ou falhamos em ser totalmente leais a Ele, Deus não nos abandona. Ele espera que nos rendamos completamente a Ele e confiemos em sua orientação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhá-lo com outras pessoas. Deus te abençoe.